Convite para aterrissar no espaço, você garantir que você tem sua corda de aterramento, que você está centrado, centrada. Você pode conscientemente escolher parar por esse espaço também, por princípios brilhantes para nossa exploração na educação. Hum, E trazer sua presença completamente para cá. Nesse momento não tem nada que você possa fazer sobre outras coisas lá fora. Momento de presença total. Eu chego feliz, entusiasmado, estou no espaço onde eu estou com um grupo de pessoas cuidando de um projeto bem legal, de projeto empresarial bem legal, que me entusiasma também. E estou muito animada porque essa semana eu passei criando e matutando muita cabeça sobre nosso movimento da educação arcana. Assim que eu chego. E você, Maela, como você chega? Eu chego com a cabeça cheia, tanto de ideias quanto de coisas que aconteceram agora de manhã. Então eu chego um pouco sobrecarregada com a segunda-feira, e mas foi super. Eu consegui, quando você falou presença para a criação, para o que se requer para a criação desse projeto do Estudo Arcano, parece que tudo sumiu em volta e eu consegui estar aqui presente. Como você chega, Jess? eu chego agitada também, com várias coisas assim. Eu tava tentando dar check em várias coisas aqui da minha lista antes de entrar. Então tô ainda com assim, esse fluxo assim agitado dentro de mim, né? Bem mental, trazendo ao meu centro assim. E ao mesmo tempo bem alegre. Me sinto alegria de estar aqui. É, chega assim. Você, Pri? Eu tô me sentindo bem nutrida, assim, esses dias a Daniela tá aqui na Chapada, a gente fez vários movimentos juntos, o Pedro e ela, e a gente foi em Brancas, Brancas é uma fazenda aqui que é um lugar que me nutre muito, enfim. Então eu chego bem alegre por isso, e o Raid Day que a gente vai ser sábado, então tô bem alegre por isso também. E a maioria das pessoas que vão participar são as mães da escola que a Ayla participava, então, tipo, empoderando essas mulheres, assim. Não tem dois homens, que é o Pedro e o Arthur, que já são possibilitadores, e o Não restante leva todo. saudade de mim da minha escola. Tá bom. E o restante são todas mães, então eu tô bem alegre por isso também. Ver como vai ser depois, falar com essas mulheres. Depois de um Rage Day, elas nunca fizeram Expander Box, então estamos eu e Daniela bem empolgados com isso. Então eu chego bem alegre e no meio de um furacãozinho também, porque a gente se muda quarta, e aí eu deixo minhas coisas lá em Brasília e volto pra cá e entrego o Rage Day e volto pra Brasília. Enfim, é isso. É assim que eu Eu quero chego. pão. Hum. Como está sendo, Jess, a gravidez? Hum, tá sendo cheia de descobertas, muitas, muitos sentimentos e emoções, assim, bem intensas, assim. Muitas alegrias, muitas tristezas e raivas e medos, assim, todos os dias, praticamente. Então, é.
tá sendo assim. Nesse momento, eu tô com mais clareza sobre onde eu vou me instalar, então eu tô no momento de organizar a ida para esse apartamento que a gente encontrou. Eu e o meu parceiro, a gente está dando passos em direção também ao amadurecimento de uma relação mais adulta. Mas, assim, passos sem pressa, né? Eu soltei uma expectativa de que as coisas fossem se ajeitar de uma forma que eu queria, eu imaginava que fosse. Então, tá assim. Fisicamente, eu tô ótima, não sinto muitos desconfortos, às vezes uma azia, mas assim, pela média do que eu vejo, assim, tô muito grata, porque eu não sinto praticamente nada, fisicamente, assim, de desconforto. E tô entendendo que a minha prioridade agora é criar matriz mesmo em tudo isso, nessa cultura que eu quero viver, no que eu quero criar para o Luther, que tem nome agora, nome é Luther. Sim. Então, o Cris também está muito alinhado com isso. A gente tem uma visão muito parecida do que a gente quer criar, apesar de sermos totalmente distintos, né, como seres humanos. Então, eu tô, acho que as grandes caixas que estão assim, caixas, acho que não é um bom termo nesse contexto, mas as grandes abas que estão abertas para mim é a minha moradia, a minha relação e a matriz que eu estou criando, assim, que permeia tudo isso. E alguns projetos profissionais, assim, meio voando, mas eu não estou colocando tanto foco nisso, assim, porque eu percebo que é como se tudo estivesse se reorganizando através dessa linha central, que é essa matriz que eu estou criando, assim, essa clareza veio para mim, tipo, uns 10 dias atrás, que é esse o papo que eu tenho que dar, sabe? Por conta da maternidade, de mim, da maternidade, e do que eu quero construir, então, é isso. Percebo um medo, eu quero trazer também, eu percebi muito forte em mim um medo de... Meu X no mapa é sobre adaptabilidade ainda, então eu ainda tô bem tô nesse lugar, assim, de atravessar isso, e um medo de fazer PCS. Então eu marquei um PCE e foi muito difícil para eu embarcar, assim, muito, muito difícil. Foi muito difícil, né? Mas, enfim, eu senti um desafio muito grande ali. E, enfim, então, quero até aproveitar eu ia mandar no meu time que eu criei da gravidez, mas vou colocar aqui. Eu quero um PC essa semana, então eu também queria, porque eu me comprometo comigo mesmo de, no máximo, a cada 15 dias ter isso marcado mesmo, porque o meu Gremlin, assim, ele não quer, ele cria muitas estratégias para me fazer despriorizar isso, então eu criei essa regra, assim, Uhum. sabe, para não cair nessa armadilha. Então, quero deixar E aqui. uma das estratégias que o seu Gremlin pode fazer para despriorizar isso é adicionar um quinto sentimento, que é o sentimento do desafio. Eu senti raiva, tristeza, alegria ou sentir desafio. Sim, esse aí ele já tá Uma adicionando. ótima estratégia também dele para. Mas eu Sim, escuto que você sentiu medo e você pensou que era muito desafiador, é, de uma certa forma, atravessar esse medo. O que que é esse medo sobre? Tem medo de fazer PCE por quê? eu tenho medo fazer esse PCE porque eu tenho medo sobre fazer PCE porque parece que
Porque parece que vai ser muito doloroso, assim, atravessar esses sentimentos e emoções. Hum, Hum, a, a, eu percebo que minha mente, ela entra muito forte, assim, para me tirar do que eu tô sentindo. uhum, Hum, acho que é muito grande isso. Preciso cessar, assim, me assusta. Eu sinto uhum. medo eu sinto medo e aí mistura, porque vem uma raiva por eu não estar O que você quer fazer, né? Mas tem esse. fazer isso. Uhum, Então, foi um processo bem emotivo, foi bem tenso, porque eu senti várias dessas coisas. Eu percebi também o medo do que as pessoas vão pensar ao meu redor, sabe? Isso não é a primeira vez que aparece, que me impede de sentir. Hum, hum, hum. Eu tenho medo de que vai ser muito doloroso atravessar isso, ver coisas, atravessar as emoções, e medo também de fazer barulhos e do que as pessoas vão pensar disso ao redor. isso, isso. Uhum, E eu avisei, já avisei uhum, as pessoas, né, de que eu passo por esse processo para elas não se preocuparem. Ainda assim, eu percebo esse medo, sabe? De parecer doida, louca, sabe? E aí eu uhum, percebo muito forte essa preocupação com a opinião alheia. Isso me deixa muito triste, porque eu não quero que isso me impeça de avançar uhum, no meu processo, nessa cultura que eu quero criar. Então, sinto muita tristeza, assim, por ver quão enraizado isso é. E eu quero atravessar essa barreira, assim, que eu coloquei, né? Só, uhum, e por isso que, que eu me coloquei essa meta pessoal. uhum, uhum. Sim, sim. É, calma aí, deixa eu fazer uma coisa. Hum. Quando você fez o seu standing range, primeira vez, foi doloroso para você? Você fala, qual que é esse? É o de pé, né? Perguntando. Doloroso. Uhum. É o que você, alguém te segura, duas pessoas te seguram, você vai ao máximo de raiva possível. No começo, também me veio, eu lembro que veio essa preocupação, Uhum. mas eu soltei, depois foi muito aliviador. Aliviador foi. Foi, eu senti alívio por ter feito. Hum, Eu sim. senti alegria por ter conseguido atravessar essa barreira. Uhum. Mas ele poderia ter sido doloroso? Sim, sim. O quê? Na hora sim, De na que hora. forma? Porque o que teria que acontecer para ele ser doloroso? Hum, porque vem de. Acho que eu não consegui fazer mais doloroso. Eu não, eu, Você não conseguiu fazer mais doloroso. eu não atravessar isso e ficar com essa Hum. frustração de não ter feito, eu acho que é mais doloroso do que realmente fazer. Você fala, quando você fala doloroso, tem pessoas que estão falando que você sentir coisas. Você sente mais coisas, você sente tristeza quando você não faz, Uhum, e você vai sentir, obviamente, tristeza se você fizer, porque você vai entrar uhum, na tristeza, né? uhum, Ok, sim, então você está dizendo que sentimentos são dolorosos, né? Que tristeza é doloroso, raiva é doloroso, medo é doloroso. sim, É isso?
Sim, acho que de alguma forma sim. Eles podem ser dolorosos? Pode ser doloroso sentir raiva, sentir tristeza, sentir medo? Pode. Como? Tipo, como? Hum. Eu sinto um aperto assim no meu coração, no meu corpo físico. Uhum. Um aperto no coração. Sente nó da garganta também? Sinto. É, nó na garganta. Doloroso isso, né? Uhum. Uhum. Você tá com nó agora? Não. Não? Hum. Deixa isso pra você, então. Uhum. Deixa isso pra você. Uhum. E deixa o som sair, que agora não resiste, não resiste, não resiste. Nada, nada, não resiste nada. Isso, abre a boca e deixa sair, não resiste nada. Uhum. Isso, deixa sair mais ainda, mais fluido, menos segurando, menos segurando. Que nem escorregar no. Isso, sem forçar também. Isso, que nem escorregar no escorregador. Deixa escorregar o sentimento. Sem forçar. Isso. A onda vir, sem forçar. Hein. Isso, sem forçar, sem apertar. Isso. Tá doendo agora alguma coisa? Não. Não? Hum. Então sentimentos também podem não ser dolorosos. Pode. Eles podem ser dolorosos e podem não ser dolorosos. Sim. E o que mudou que fez ele não ser doloroso agora? Não segurar. Não segurar. Ah, então a dor é segurar o sentimento. Sim. Então você fica resistindo, tem a tristeza e você não deixa ela vir e faz o nó, tem a raiva e você não deixa ela vir e aperta o peito. Hum. Sim. E quem decide se você segura ou não segura seus sentimentos? Eu. Então quem decide se você sentir sentimentos vai ser doloroso ou não? Eu. Então quem decide se o PCE vai ser doloroso ou não? Eu também. Não é gostoso ter esse poder? É muito bom. Uau! Eu vou escolher se o meu PCE vai ser doloroso ou não. Não é legal ter esse poder na mão assim? Nossa, é muito bom. Uhum. O quê? Você dizendo que é muito bom, mas estava chorando agora. Como pode ser muito bom sentir coisas, Jess? Da onde você tirou essa ideia? Tive uma alegria agora. Ai, um alívio de novo. Eu senti alívio. Hum. Hum, hum. Obrigada. Você já soltou a expectativa de que você deveria só sentir alegria na sua gravidez? Que você está sendo uma má mãe se você não está feliz o tempo inteiro com isso? Sim, sim. Sim. Eu senti isso no começo. A Priscila me ajudou a soltar. Hum. Tá. Hum. Tá. É, eu tenho uma coisa que perturba meus banhos há uns 3 anos, 4 anos. Toda vez que eu vou tomar banho, essa coisa fica na minha cabeça e eu fico perturbado. E perturbado quer dizer, eu sinto muitas coisas sobre a respeito. Que é o nome dessa nova ideia de educação ou desse novo movimento, como ele ia ser apresentado, assim, é algo que, por algum motivo, muitos já falaram para mim que o nome não importa, mas por algum motivo, há alguns anos eu carrego essa coisa, assim, como se o nome realmente importasse muito e fizesse muita diferença. A forma como as coisas são comunicadas, não só o conteúdo das coisas. E queria tocar de novo com essa questão, porque eu percebi essa semana de que, eu quero que a educação arcana ele chegue a muitas pessoas e o que a gente faça aqui
ele é um conhecimento valioso que ele pode alcançar muita gente. E dois, eu percebi que algo ser valioso não é o suficiente para isso alcançar muita gente. E, na verdade, não é nem perto do suficiente. É muito pouco do que é preciso para algo alcançar muita gente. Só algo ser valioso. Por exemplo, quando a lâmpada, a luz, a eletricidade, a luz elétrica, é algo valioso, não é? Todo mundo utiliza no mundo. Agora, imagina Thomas Edison, quando ele estava inventando, a gente, pintor da lâmpada, faz a lâmpada, que tem a lâmpada, tem a eletricidade. Aí ele chega nas pessoas e fala, olha, isso daqui é uma lâmpada, dá pra gente colocar em todas as casas do mundo. Se alguém inventasse isso hoje em dia, pensa assim, você está numa sala e alguém está inventando isso. Isso seria uma ideia estúpida. Por mais que é incrível e genial, por que seria uma ideia estúpida, uma ideia idiota? Você quer que a gente passe cabos por todas as ruas e por todas as casas de todo mundo, e você quer que a gente construa usinas gigantes que pegam água e transformam em eletricidade, e você quer que a gente fabrique milhões disso, e você quer que a gente ache esse material aonde? Entendeu? Por mais que era uma invenção incrível, é uma ideia ridícula. Você instalar a eletricidade no mundo. É uma ideia ridícula. Por mais que muito valiosa, ela só aconteceu, a eletricidade só virou isso para a sociedade, não pela invenção de Thomas Edison, mas pelo trabalho em equipe de milhares de pessoas que desenharam as usinas, que estruturaram, que montaram as primeiras, que melhoraram elas, que criaram o design dos cabos e dos fios, que passaram eles por baixo, por cima, por todos os cantos e conectaram e levaram para os lugares e criaram estratégias e organizações de remendo para quando quebrasse tivesse pessoas que soubessem ir lá e consertar porque caiu um raio. É muita coisa. Então, só aconteceu porque existiam pessoas que conseguiam movimentar pessoas ou trabalhar em equipe para isso chegar a outra gente. Mesma coisa, a educação montessoriana, a educação Waldorf, ela só se espalhou porque muita gente se mobilizou para levar isso para outros lugares, para outras pessoas conhecerem, para criarem grupos onde isso acontece. Então, ter algo valioso, ter um conhecimento valioso, não é o suficiente para isso chegar às pessoas, no total. Mas é preciso trabalho em equipe, é preciso movimento, é preciso de muita gente tomando a frente por isso, para isso acontecer. E aí eu falei, ok, tá. Eu comecei a pesquisar o que que tem em comum, como movimentar grandes grupos de pessoas, como mover, né? E fui vendo alguns princípios e tentando entender como traduzir eles, né, para o que a gente quer criar, porque a gente, assim, eu quero criar algo diferente da forma tradicional de movimentos, né? A forma tradicional de movimentos é quando ela é a respeito de pessoas, quando ela é uma empresa, é uma companhia, uma ONG, ela é sobre um negócio. Ela normalmente cresce com um modelo de negócio. Ela é uma ONG, ela é um movimento que consegue uma grana e consegue contratar muita gente, uma estratégia boa que permite que ela contrate mais e cresça, e ela vira uma marca conhecida, né? E é uma marca conhecida que chega a muitas pessoas e leva a coisa a muitas pessoas de uma certa forma, uma marca, tá? Não é alguém que, né, tipo, sei lá, o selo Harvard, por exemplo, a instituição Harvard, não é alguém, a gente não sabe quem é essa pessoa que fez. Não é do conhecimento comum, assim, não é por causa de uma pessoa que isso vira de alguma relevância no mundo, ou a Singularity, ou a NASA, não é por conta de alguém que isso vira relevância no mundo. É uma marca por si própria, então não está atrelada a alguém, o que é legal, eu acho legal, mas isso faz com que ela seja, é, normalmente elas são um modelo de negócio, né? Elas são uma empresa que contrata gente, que atua de uma certa forma. E os outros movimentos são movimentos que são atrelados a pessoas, né? Que foram muitos movimentos que revolucionaram, né? Tipo, o movimento, as mudanças que pessoas como Mandela, como Luther King, como Jesus, como, enfim, pessoas que passaram e, de uma certa forma moveram Madre Teresa, moveram grandes quantidades de gente, né? É, Joana d'Arc.
E essas pessoas que trouxeram alguma, lutaram por algo, moveram por algo, levaram pessoas, elas, eu queria fazer algo diferente disso, porque isso de uma certa forma é muito, não sei, eu acho legal pessoas que inspiram outras pessoas, mas quando o movimento ele se torna muito em volta de uma pessoa, ele se torna arriscado, ele se torna rígido, ele muitas vezes morre de evoluir depois, porque fica aquela pessoa morre e aí aquela ideia congela. É tipo, a pessoa morreu, a gente não pode mais evoluir a ideia. E a ideia é que as coisas possam continuar evoluindo. Então, como que é como movimentar algo que movimenta muita gente, mas que pode continuar evoluindo e não depende só de alguém, sabe? Mas Então fica. o Uhum. Possibility não é assim? O Possibility Management, assim. Tipo, eu Sim, sei sim, que tem o Clinton e a Nicole, mas ele não tá. é centrado neles. É. Sim, não é, mas ele não conseguiu fazer ainda do que eu tô falando. Tô falando de movimentar. Nesse nível mundial, assim, tipo, todo É, mundo conhecer. Uhum. é, no sentido de É, movimentar muita gente. Não conseguiu ainda. Ele tá encontrando o caminho dele também. Mas ele não hum, conseguiu isso também. Olha entendi. só. Você tá pensando numa coisa muito grandiosa, assim, que o mundo inteiro vai ouvir falar. Não grandiosa, mas que grandiosa é uma fantasia, assim. Mas é algo acontecendo de fato em grande escala. Tipo, educação Hum, Montessori é algo acontecendo de fato em grande escala. Educação Waldorf é algo acontecendo de. Nem todo mundo conhece, mas assim, você cruza com pessoas com frequência que conhecem, entende? Então uhum, é algo mais, um pouco mais, como a psicologia, sabe? Como quase tão conhecido como psicologia, como, entende? Uhum. Então uhum, essa é a ideia, assim. Eu percebo em mim também esse questionamento, assim, como algo tão precioso e de tanto valor é conhecido por um grupo de pessoas tão pequeno e já existe há vários anos, né? Uns 40 Sim. anos, esse Uhum. movimento. Uhum. Sim, mas o que eu, então, eu noto também é que, falando assim, eu vejo que talvez tenha até uma resistência de usar todos os canais disponíveis. Por exemplo, ok, o Instagram faz parte da cultura moderna, não é o que a gente quer, mas fazer coisas, tipo, pra lá, enfim, para poder fazer esse movimento de espalhar as sementes em todos os lugares. Uhum. Uhum. Eu e ao mesmo tempo percebo. tem um montão de gente fazendo isso. Não é isso que define o, o movimento conseguir se espalhar. Ou Hum, algo, ou algo. Porque tem um montão de gente fazendo coisas pro Instagram. E sempre tem um montão de gente fazendo coisas ao público, falando. E não é isso o fator que define algo ser uhum, conhecido. Nem ser valioso, nem isso. Então eu estava pesquisando para tentar entender que fatos são coisas que definem. Algumas coisas que eu descobri foi vendo movimentos centrados, vendo movimentos centrados em marcas, é modelo de negócio. Modelo de negócio que gera muito dinheiro, que permite contratar muita pessoa, que permite investir muito em marketing, em propaganda, e cada época era diferente o jeito que você investia em marketing e propaganda, mas sempre teve o seu igual, né? Então, sei lá, numa época você colocava essas coisas no jornal, se você queria ser uma televisão, antes era o jornal, depois era jornal durante um montão de tempo, depois você montava estandes nos lugares antes disso, você entende? Você deixava as pessoas saberem. Então, o modelo de negócio é, é um jeito que você contrata muita gente e aí você consegue mobilizar muita gente para fazer muita coisa, tipo a luz, né? A invenção da luz chegou a um montão de gente por causa do modelo de negócio. Foi criado um modelo de negócio que permitiu bancar por arquitetos fazerem usinas, pessoas passarem cabos por todos os lugares e contratarem os serviços de luz, enfim. Então, quando é marca, eu vejo que um modelo de negócio bem estruturado, que pode crescer, que gera muita receita e pode contratar muita gente, é um jeito disso se tornar conhecido e chegar a bastante pessoas, né? Tá, um jeito. Quando é pessoa, quando é sem um modelo de negócio, sem necessariamente um dinheiro, um marketing envolvido, eu fiquei surpreso ao perceber que tem uma linha muito idêntica que se repete em todos os casos, de pessoas que conseguiram mover muitas pessoas, que uma história, uma narrativa específica, que é uma pessoa que vivia de um jeito, aí essa pessoa se retira, se reclusa, entra num tipo de reclusão, num tipo de retiro, essa pessoa sofre, de uma certa forma, passa por desafios grandes,
E ela retorna depois à sociedade com uma nova insight, ela tem insights, novas clarezas, tem insights. E aí ela compartilha isso com as pessoas e vive um exemplo vivo daquilo que ela está falando, né? Então a gente tem, sei lá, Joana d'Arc levou porque ela, assim, chega do jeito que ela chegou porque ela conquistou um monte e morreu na mão de quem ela sofreu. É importante isso para a imagem do que ela foi, o fato que ela morreu. Leva a mensagem por muito mais tempo, o fato dela ter morrido. Tá. É, o Mandela. O Mandela fala coisas que muitas pessoas podiam ter falado ou não na época dele, mas ele movimentou tanta gente porque ele ficou 25 anos na prisão, podendo sair a hora que ele quisesse, mas não saindo porque ele se recusava a dizer que existia uma diferença entre negros e brancos. Ok. É, e aí ele sai depois, e vira presidente, faz movimentos e ajuda. E Pepe Mujica também passou anos preso, né? Como guerrilheiro antes de virar o presidente que ele virou. Jesus passou os 40 dias no deserto, com fome, sem comida, sem água, sem tudo. É, então, o Buda largou tudo da riqueza e foi, virou, viveu anos ascético, esquelético, com fome, na miséria, na pobreza. Madre Teresa também abdicou de tudo. Mas aí São você tá. Mas você pega os exemplos da educação também. Tipo, da Waldorf, eu percebo tem o Rudolf Steiner, ok. Mas aí, tipo, ele não chegou nesse extremo. Sim, ou seja, eu estou falando agora de movimentos que acho que chegaram. Os exemplos que eu dei agora são exemplos até Hum, maiores, acho, do que, do que, sim, do não, com que certeza. é, a Waldorf chegou ou a Montessori chegou. Mas a Waldorf e a Montessori, quando levanta isso, de uma certa forma eles conseguiram criar talvez eles seguiram mais por um caminho de marca, assim. E eles Hum, conseguiram criar um certo modelo de negócio. Assim, quando você fala financeiramente, né? Muitas pessoas é tipo, é uma educação, quero fazer uma escola, tem um modelo que eu posso pegar que ela é mais alinhada com o que eu quero, e que ainda é um negócio, né? Um trabalho, é uma coisa que não tem nada de errado. Mas eu tava pesquisando, eu tô falando esses pontos porque eu percebi essas coisas e tem alguns fatores importantes por trás dessa linha de história. Por que que é tão importante? O que que fez com que essas pessoas chegassem a tantas pessoas? É, eu acho que o fator para essas pessoas individuais, o fator do sofrimento foi muito importante. Porque o sofrimento, ele serve como prova de caráter para as pessoas. O motivo pelo qual as pessoas ouvem o que as pessoas dizem com tanta força é porque, tipo, essas pessoas sofreram primeiro, ou essas pessoas tiveram uma certa prova de caráter. E o que isso nos diz, de uma certa forma, por uma visão maior, né? Saindo agora dessa linha narrativa específica, o que isso nos diz é que para o ser humano comprar uma ideia, é muito importante ele ter a integridade e a prova de caráter de quem está vendendo essa ideia, sabe? Tipo, ele conseguir confiar de verdade ou acreditar que ele está se envolvendo em algo que faz sentido. Então, esse é uma coisa, assim, que ficou para mim, não tenho uma resposta ainda sobre isso, mas que ficou para mim de como que, com o nosso movimento que a gente está criando, a gente pode ser uma versão, uma vivência íntegra do que a gente está falando, mas também, de uma certa forma, deixar isso evidente, ou seja, deixar isso mostrável de um jeito que as pessoas podem se relacionar com a gente mesmo, sabe? Se sentir íntima das ideias ou das coisas. Enfim, é uma coisa que está na minha cabeça. Outras coisas, todas as mensagens, elas eram muito simples. E isso entra um ponto, acho que chave, que muda mais na prática, coisas que eu estou trazendo e propondo para a gente mudar, que é, elas eram um conceito simples, uma ideia simples, e mesmo que muitas delas tinham escrituras e textos e coisas complexas, a maior parte das pessoas pode se envolver em algo sem ler os textos. Tem muita gente que é cristão e nunca leu a Bíblia, sabe? Porque assimila conceitos bases que a pessoa considera que conversa com os valores dela. Tem muita gente que é de esquerda e se diz comunista e não leu os manifestos do comunismo, entende? Então, é muito comum, assim, movimentos grandes que chegam em alguns lugares,
que tenham pessoas que são mais profundas e leram coisas mais profundas, é isso, mas que tem gente que já se considera e já luta pelo movimento e faz coisas pelo movimento e nunca leu, sabe? E apenas conseguiu assimilar bem a ideia, conseguiu se sentir parte de uma forma rápida, não ter uma resistência grande a se sentir parte, e assimilou a ideia central com uma rapidez. E foi essa uma coisa assim que eu estava pensando sobre o nosso movimento, assim. Nosso movimento não tem nada disso, não é nem o primeiro que a pessoa ouve o nome e não tem ideia do que se trata, ouve uma explicação de 10 minutos e continua sem ter ideia do que se trata, né? Educação arcana, educação do arco arcado, aí tem que dar uma explicação sobre o que é o arco arcado e o que é o possibilmente, para depois explicar a educação arcana, para dizer o que é. Então tá confuso. E primeiro, por ser um nome diferente, as pessoas acham que elas têm uma barreira ao entrar. É tipo, eu não sei o que é isso, então eu não posso pertencer a algo que eu não sei. Eu precisaria entender tudo antes de saber. Mas quando ela começa a entrar numa jornada de entender tudo, ela fala, puta, é muita coisa, eu nunca vou saber disso, então eu não vou pertencer a isso de não, sabe? Então é uma jornada longa para ela entender o que significa, é um nome difícil de se conectar e não tem uma clareza muito simples assim do que é. Então, e eu acho que isso é uma barreira muito grande para o movimento chegar a outras pessoas e as pessoas poderem fazer parte. E eu acho que é parte da nossa proposta, porque a gente está trazendo conhecimentos e descobertas que a gente faz, mas pelo menos para mim, não é que tudo que a gente está trazendo é lei, ou isso é a educação que a gente está propondo. A gente está pesquisando, a gente está descobrindo, está trazendo umas coisas. Mas eu conheço outros educadores que eu considero que eles fazem parte da mesma educação, mesmo que a gente não fale as mesmas coisas. Porque eles têm uma mesma premissa, mesmo que eles estão com outras descobertas, algumas descobertas até colidem, eu sei que numa conversa elas se transformam e crescem juntas, sabe? Então, é, uma possibilidade de mudança, aí eu dei essa vontade para mim de fazer uma mudança no nosso movimento, assim, no que a gente está criando. Criar algo que as pessoas pudessem se sentir mais pertencentes, algo que fosse mais abrangente, algo que fosse mais claro explicado, um nome mais convidativo, para que as pessoas pudessem, assim, ouvir sobre 3 minutos disso e já se sentir parte, já falar, eu sou parte disso. E elas poderem aprofundar mais e aprender mais, mas já elas poderem se sentir parte disso e integradas, porque isso permite que isso chegue a mais pessoas, né? É, então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho só de como está o site, para vocês verem nessa nova estrutura, tá bom? Alguém tem algum comentário ou algo antes de eu ir? Eu quero compartilhar que também chega a mim a possibilidade de usar essa estratégia de ponte. Não estou falando só da educação arcana, né? Estou falando de uma forma geral do contexto do Possibility Management. Ai, que lindo. Conectando as nossas linguagens e o que a gente, enfim, que a gente comunica de uma forma mais coloquial. Eu e a Pri, a gente tem feito alguns encontros, assim, a gente tem falado sobre como fazer isso para o mundo corporativo. Então, eu percebo que se a gente não chega de uma forma palatável, com base nas dores conhecidas, não existe uma porta aberta. Usando o exemplo do mundo corporativo, né? Se a gente traz um contexto do quanto que é uma solução que ajuda nas dores famosas e conhecidas e que já existe uma alta demanda, ainda que são dores também relacionadas à cultura moderna, mas que de alguma forma vão ser endereçadas pelo contexto que a gente está propondo, ainda que o contexto seja para muito além disso, não é para resolver turnover na empresa, né, o que a gente está fazendo, mas também pode vir a resolver isso. Então, me vem muito forte essa estratégia de como a gente encontra esses ganchos de necessidades reais da cultura moderna, que vão fazer as pessoas abrirem as portas para nós, e através disso a gente entra no sistema e estando lá dentro, muito mais do que isso vai acontecer. Então, eu queria também deixar esse ponto, que é o que eu tenho refletido muito no contexto corporativo, mas que eu também acho que se aplica a esse contexto. Sim, com certeza. A escolha das palavras, como a gente apresenta as coisas, criam barreiras, né? E a gente pode transformar. Isso, assim, é algo que eu não me preocupo muito quanto ao possibility, quanto a mudar isso, porque eu acho que o possibility está muito ok com ser uma porta
separada, uma outra cultura, que eu sou, assim, ele, para mim, ele mira, ele tá mirando, tá criando uma realidade alternativa de alguns centenas de anos para frente agora, rolando simultaneamente. Então, ele tá ok com ser algo bem separado da cultura, né? E tem um alcance limitado por causa disso, mas ao mesmo tempo é um lugar onde as pessoas podem se alimentar muito, se nutrir muito, se ele se mantém vivo, ele pode ir crescendo pouco a pouco, até que chega um momento onde ele está próximo o suficiente, a cultura moderna evolui o suficiente para as pessoas conseguirem pular nele, né? É, Eu acho que esses braços que vão criando a partir do Possibility Management, como a educação arcana, né, ou como o movimento corporativo, eles vão criando pontes mesmo, sim, para que aí a pessoa possa mergulhar na fonte, se ela sim, quiser, se essa porta fizer sentido para ela. Né? Mas eu vejo que sim, são portas que a gente pode abrir. sim, com certeza. Então, indo para o que eu fiz, tá? Eu fiz uma outra, eu tenho a página antiga salva ainda nos arquivos, mas fiz uma nova versão de página. E o nome que eu coloquei é o nome chamado Nova Educação. É o nome que eu chamava desde que eu era adolescente. Uma nova educação. Eu fiz um documentário quando eu tinha 16 anos, visitando escolas diferentes, e o documentário chamava Por uma Nova Educação. E aí, é, era um nome assim que ficava, e eu sempre fugi desse nome porque ele parecia muito genérico. Mas essa semana eu comecei a pensar que talvez fosse a melhor coisa possível. Não tem nenhum movimento que chama Nova Educação. E talvez o fato dele ser tão genérico, as pessoas podem se identificar com eles, porque educadores podem falar, eu estou fazendo a nova educação e encaixar na boca deles que é o que eles estão fazendo já. E se sentirem pertencentes de uma certa forma. Então, a educação começou, a nova educação é sobre crianças emocionalmente seguras, sobre crianças tendo espaço para a sua genialidade, sobre adultos dignos de imitação, sobre humanos desenvolvendo sabedoria. Tá. Aí, a ideia foi tentar condensar uma premissa simples, uma explicação simples para a nova educação. Nessa primeira página que pudesse insistir, assim, o suprassumo é a semente da onde tudo nasce, se a pessoa se identifica com isso, ela já pode se sentir pertencente. Então, nossa pesquisa é extensa, mas nossa premissa é simples. Educar não é ensinar conteúdo, mas cultivar a sabedoria potencial em cada pessoa. Começando pelo adulto que educa. Nossa dor é ver crianças vivas e curiosas sendo educadas por adultos feridos, cansados e desconectados de si. A nova educação nasce da recusa de normalizar isso. Ela existe porque a forma atual de educar não sustenta a vida que queremos viver. O como fazemos isso na prática é a parte extensa da nossa pesquisa. Nossas propostas pedagógicas não são leis e você não precisa concordar com tudo para ser parte do movimento. É justamente da inteligência coletiva e colaboração criativa que evoluímos e aprofundamos diariamente nossas ideias e propostas. Nossa, esse Então, parágrafo ficou. A gente conseguiu resumir bem essa ideia, assim. Eu achei que você conseguiu fazer uma escrita memética nessa hora, assim, muito maravilhosa, para explicar o que é, assim, go. sim. Então, é um jeito que assim fica simples, assim, a pessoa entende o que a gente está fazendo. A premissa básica é que educar não é ensinar conteúdo, mas é cultivar a sabedoria potencial e a gente começa pelo adulto, focando no adulto. Ok. E aí tem um pouco da dor para a pessoa entender também e um pouco do que a gente está fazendo. Então, a gente tem muitos comos. E essa é a parte extensa da nossa pesquisa. A gente vai te trazer um montão de como fazer isso na prática. Mas essa é a premissa. Então, a pessoa, se ela está de acordo com a premissa, ela já pode se sentir pertencente, mesmo que ela não saiba o como ainda. Ou mesmo que ela não tenha o como ainda, mas ela já pode sentir parte, né? Aí tem esse daqui que é para incluir mais ainda, né? A nova educação não é 100% nova, pois integra e honra todas as descobertas valiosas das educações anteriores. Mas também não é só uma coletânea do passado, pois continua todas as pesquisas um dia encerradas e é sempre nova porque está sempre crescendo e aprendendo, assim como a espécie humana. Então, integra ainda pessoas de várias linhas, de várias ideias diferentes. A gente não está brigando com nenhuma linha de educação. A gente está pegando o que tiver de valioso de qualquer linha de educação, a gente vai pegar. O que for ajudar de fato para o propósito, o que estiver alinhado com a premissa, né? É, aí aqui volta a parte normal, recomendações, nossas criações, livro, coisas, e aqui tem uma frasezinha também que eu achei legal, que é, algumas pessoas descobrem que já eram parte da nova educação antes mesmo de saberem dela. Se esse for seu caso, bem-vindo ao time oficialmente. Então, mais um convite, assim, que a pessoa pode, nossa, caraca, era isso que eu queria, era isso que eu fazia, é, e agora eu sei o que que é, né? Então, mais convidativo. Eu E aí achei depois, incrível e acho que isso que poderia estar depois da premissa.
Eu acho que esse Depois, convite você já porque substitui com esse aqui? Ou você acha não, abaixo desse. Antes abaixo? desse, antes do recomendações. Boa, boa. Porque aí já faz, Sim, gostei, já vou pro convite, né? legal, Porque daí não me perco nas outras coisas. legal. Se a Ótimo, gosto da intenção é ideia. trazer mais gente. Gosto da ideia. Perfeito. E aí a página que era sobre não é mais sobre, porque esse é o sobre. Isso que é a nova educação. Ponto. Rápido, simples, você pode entender em segundos, pode se tipo de segundos, pode se alinhar em segundos, compreender a ideia geral. Aí a página que era sobre vira o como na prática, que é como a gente está fazendo essa premissa, como a gente está aplicando, o como da pesquisa. Aí vai do jeito que estava, eu só fui mudando textos e mudando de educação arcana para nova educação e adicionando coisas. Então, aqui, por que mexer na educação? Mesma coisa, a relação entre cultura e educação também, mesmo que na educação arcana, mantém essa conversa ativa sobre a relação da cultura e educação. Fala sobre o educador, coisa principal, fala sobre amor, conhecimentos e habilidades, sobre permacultura infantil, as bases da pesquisa. E aquilo que era o premissas, que estava estranho por ser premissas, porque era 28 premissas, né? Premissa pra caramba. Muda agora por coletânea de conhecimentos. Então, uma lista de conhecimentos organizadas em 4 tópicos principais: a criança, o desenvolvimento, o adulto e a aprendizagem, desenhada para compartilhar com você o máximo de conhecimento possível com o mínimo de palavras usadas. Cada um desses temas merecem o livro inteiro, mas fazemos nosso melhor para resumi-los de forma prática e enxuta. É altamente recomendado que você estude mais sobre os temas que te chamarem a atenção ou que você não entender completamente. Raramente um desses conhecimentos é a solução completa para um desafio educacional. Muitos desses conhecimentos se interligam e você vai frequentemente se ver usando vários simultaneamente para navegar um desafio que se apresenta. Então aqui vira uma coletânea de conhecimentos. Aqui a gente vai botando e enchendo de conhecimentos distinções, premissas que vão ajudar as pessoas a aplicar o como na prática. Então, premissas sobre autonomia, sobre integralidade, sobre sentimentos, sobre a ligação com a criança, sobre espírito, sobre imitação, sobre colo, sobre fase, sobre habitat, sobre espaço, sobre raça, sobre drala, sobre expectativa, sobre totter, sobre amparador, do amparador de espaço, sobre conhecimento, sobre liderança, sobre corresponder, sobre sentir, sobre observação, sobre ciclos, time, responsabilidade, necessidade, diálogo, exemplo, brincar, histórias, diversão. Então vira um lugar onde tem uma coletânea de conhecimento que a pessoa pode coletar distinções e entender, olha, todos esses conhecimentos fazem parte do como na prática, né? E aí, embaixo desses textos curtinhos, mais adiante, quando tiver artigos, pode deixar um botão que a pessoa vai Ótimo. para uma coletânea de artigos desse tema. Então, aqui Ah, tem 2 artigos sobre integralidade. Aí volta lá, sabe? maravilhoso, dá sim, com certeza. Tem um artigo para cada ponto, embaixo de cada texto tem um link para esse artigo. Maravilhoso. Aí a pessoa pode adquirir conhecimento sobre esses assuntos do como na prática. E E a minha aqui aquela. sugestão também com relação a isso é, tipo, a gente tá falando, aquela ideia que eu coloquei de ter os vídeos, dos vídeos ficarem pequenininhos lá em cima, porque pelo menos eu noto que quem tá começando a ver algo tem um pouco às vezes de, não vou ler isso tudo, mas se ela ver vários vídeos curtinhos e se identificar, aí ela vai começar a ler mais. E aí ela consegue Sim, chegar até o final, assim. com certeza. Também tem uma Ótimo. sugestão, assim como a Maila trouxe de inverter a ordem, lá da outra página, aqui eu acho que se trouxesse essa explicação dos 4 pilares lá no começo, porque tem bastante texto ali, eu não li aqueles textos todos, então, porque como a gente está fazendo isso? Então, eu acho interessante falar que acontecem, pelo menos quando eu ouvi a pergunta, né, o título, como estamos fazendo isso, construindo isso na prática? Eu fiquei esperando saber como que na prática a pesquisa rola também. Eu acho que esse é um ponto. Acontecem encontros, pessoas que têm o contexto do procedimento, não sei, assim, explicar um pouco como que está acontecendo mesmo. E falar dos pilares logo na sequência, assim, que com base em tudo isso, encontramos 4 pilares, quais são, a explicação resumida desses, e aí depois ir abrindo com os textinhos, sabe? E Sim. aqueles textões que estão no começo, antes de você falar dos 4 pilares, eu não sei se eles viram artigos ou se eles ficam embaixo,
só para que as pessoas realmente cheguem, como a Maia falou, na mesma lógica, nessa Uhum. parte principal que resume o todo. Até para Aqui a não são pessoa quatro, não aqui não assustar são, também, né? Uhum. aqui não são 4 pilares, são 4 tópicos só para organizar a coletânea de conhecimentos. Então, eles não são pilares, assim, né? Que, tipo, o pilar da nova educação é a criança, é o Entendi. desenvolvimento. Não, são só tópico geral. Isso aqui é mais uma coletânea de conhecimentos do que pilares. Eu acho, por exemplo, muito mais importante as coisas que estão em cima, no sentido de premissas bases. Então, eu convido depois a ler Jazz inteiro, mas para mim Eu vou ler. ela segue a mesma linha de raciocínio que eu segui na. Sabe o casulo que eu dei na, na comunidade? Uhum. Ela seguia essa linha de raciocínio. Então eu Uhum. falava sobre a premissa base, depois eu falava sobre a relação de cultura e educação, falava sobre o educador, falava sobre o amor, o conhecimento e as habilidades, sobre a permacultura infantil. Então ela segue uma linha que é tipo, vai construindo as principais distinções ou matrizes que formam essa ideia na prática, né? É, a ideia prática de como isso vai para o dia a dia. E aí depois a gente chega numa base de conhecimentos. Então, é tipo, agora um montão de. É tipo, a pessoa construiu a base da rede de matriz, tipo, ela, ok, então ela já entendeu que educação não é ensinar conteúdo, mas é cultivar a sabedoria potencial, começando pelo adulto. Ok, a pessoa já entendeu a relação entre cultura e educação. Ok, a pessoa já entendeu que é, ela já entendeu a importância do educador e que o educador é o primeiro passo. Ela já entendeu de uma certa forma algumas coisas que não estão funcionando na forma como a educação funciona e outras portas. Ela já entendeu mais do que é ser esse educador, como esse educador se trabalha, o que ele faz para ele ser esse educador extraordinário. Ok, ela já entendeu também a relevância do amor na efetividade dela, mas da limpeza do espaço, da abertura do espaço para esse amor vir, para ele vir, e como ele se expressa em habilidades. Que ela entendeu o conceito de uma cultura infantil, como cultivar solo fértil e seguro para a criança desenvolver. Então, depois que ela tem isso, assim, de uma certa forma, como uma base de uma matriz, aí ela pode ter um montão de conhecimentos, que Uhum. permitem ela navegar situações específicas, né? Ou circunstâncias que se apresentam. Mas todos seguem a premissa anterior, né? Eu entendi, então, que os textos anteriores vão explicando essas premissas bases para que Sim, ela consiga, talvez, então, minha proposta seja diferente. Como, como deixar claro logo de partida, assim, de uma forma mais visual, essas premissas, sabe? sim. Uhum, Que sim, essas são as premissas de tudo que a gente está fazendo, aí explicar elas depois. legal. Sabe É, assim, Sim, talvez eu, 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 eu gosto muito de, e aí, claro, uma percepção pessoal, né? Acho que é legal ouvir mais pessoas. Mas eu gosto quando eu estou estudando algo, acho que facilita muito no entendimento, ou transmitindo, de passar uma visão geral do que a gente vai falar e ver, para a pessoa se legal. localizar. E aí ela, entendi. Aí ela vai lendo e ela já sabe de que parte dessa jornada de conhecimento ela está avançando, sabe? Legal. Jess, Tá bom. ouvindo você, eu tive um impulso de, se você topar, de Maila, se quiser também, da gente fazer esse time esse olhar para o site, a gente fazer tipo essa propostas mesmo para o time, assim, tipo, aqui a gente discutir o que seria interessante isso, e não apenas falar, mas já fazer, assim, tipo, isso, e aí o Isra depois vem também fazendo, e para poder isso não ser uma coisa, eu sei que ele é o space holder mas da gente ir fazendo realmente isso juntos, sabe? Tipo, e não só ir dando só ideias e tudo que isso também é estar junto, mas ir lendo e já colocando num documento, assim, tipo, isso, agora isso. Eu acho que vai ativar isso que a educação arcana a nova educação dessa inteligência coletiva. Aceito, e inclusive acho que vai retroalimentar todo o restante que a gente está organizando, assim, acho que entender mais e aprofundar nessas premissas vai ser muito, muito útil para esse projeto. Ok, então, semana que vem a gente começa, ok? Uhum. No mesmo horário, nesse horário? Pode ser? Não, esse horário, sim. Eu falava para ser num outro horário para ser, porque eu acho que ia demorar um pouco mais e para não misturar assim. Esse vai ser mais técnico.
Assim, para mim é um pouco das. O que a gente está fazendo aqui, não tem problema que nossos encontros eles dancem entre Hum, descoberta e criação, porque para mim é parte da descoberta a gente está criando coletivamente, sabe? Tipo, tá. criando esses movimentos, né? É, então pra mim funciona. Sim. E a gente descobre muito. Então, depois das coletâneas de conhecimentos, tem esse texto que apresenta o que que é essa nova educação, se diferencia ela da educação permissiva ou da educação autoritária. E aí fala mais sobre como se tornar um educador extraordinário, tem experimentos que são sugestões. E aí tem mais dois textos que eu quero escrever. Um sobre seus recursos, que é que recursos a pessoa pode se conectar para ajudar ela no paramento de espaço, que é aquela conversa que a gente teve outro dia sobre todos os recursos que ela tem acesso e que ela pode usar como um parador de espaço. E depois um texto sobre o dilema das telas, sobre a questão das Do telas. dilema das telas eu posso ajudar você? Se você Claro. tiver. Porque eu tô super nessa pesquisa com as outras mães aqui. Uhum. Inclusive, uma criança, eu comecei a conversar com a mãe e aí a gente fez um. Eu falei, ah, olha, você topa fazer um experimento de. Porque o filho dela já jogava, ele tem a mesma idade da Ayla, 4 anos. Ele já jogava joguinho no celular e assistia televisão e vídeos. E aí ele era uma criança muito agitada. E aí eu, conversando com ela, não como certo e errado, mas propondo experimentos, ela topou zerar as telas por 3 meses. E aí eu tô coletando esses resultados e, por exemplo, a criança dormia 10 horas da noite, agora ele tá dormindo 8 horas. Ele tá bem mais calmo, ele tá brincando de novo. Enfim, tá sendo uma pesquisa muito rica. Eu quero contribuir. Eu acho que a Mayla também pode super, se ela quiser. Maravilhoso. Acho ótimo, a gente pode montar esse junto, esse texto. Assim, para ser bem honesto, o primeiro movimento que eu tive de fazer o texto é o dilema das telas. A gente não dá telas para crianças. Ponto. E acabou, esse é o texto. Mas Sim. eu acho que a gente pode dizer isso de forma mais elaborada. O E dilema das telas. Não para dê as telas. crianças, Ponto. isso é fácil. Aí, o dilema das telas é como o que os pais podem ter de recurso para não dar telas para as crianças. Para as crianças é fácil. As crianças não Sim, requerem telas. é Quem isso, requer Mayla. telas são os pais. Né? É, Então, o porque os que, que a pais gente. são isso, né? Pra É, não cuidar da criança. Uhum. mas até para não se conectar, né? Tipo, bom, deixa eu Uhum. voltar lá. Só uma coisa, No, Mayra. é, Você aceita um feedback, Pri? Aceita. Tá. Tem um jeito que muitas vezes quando você tem você quer dizer algo que é importante para você, o seu Gremlin comunica isso. E eu tenho a impressão que isso fere muito isso impede muito as pessoas de receberem o seu feedback. Então, por exemplo, quando você falou agora sobre fazer isso para não cuidar das crianças. Então, Ok. entregam as telas para não cuidar das crianças. Você falou Hum. assim. Quando você faz isso desse jeito, com um sorriso de gremlin, com um jeito de gremlin, esse feedback não vai entrar em um pai ou uma mãe que faz isso. E faz isso. O seu gremlin tá certo. Faz isso para não cuidar das crianças. Tem outras ocupações, tem outras coisas na cabeça, enfim. Só que essa pessoa, ao ouvir isso, ou ao receber esse feedback, ela vai entrar em reatividade, imediatamente. Ela vai entrar em reatividade, em defesa, isso não vai entrar. Porque foi mandado de um jeito de gremlin, foi mandado de um jeito de superioridade, de um jeito de zombaria. E aí a pessoa não vai se abrir vulneravelmente para isso, né? Então, eu tenho esse receio de que isso afete como o seu olhar preciso sobre a realidade. Ele pode chegar nas pessoas que você se importa, nas suas amigas, nas mães, na chapada, nos lugares. Quanto isso pode te impedir de ter uma comunicação que consegue ter empatia e também conexão com o outro lado para que a comunicação possa chegar de um jeito que abra uma porta de transformação, sabe? Não ou uma defesa ou um envergonhamento. Uhum. Sim. Obrigada. Um Grato. ponto para Uhum. compartilhar. Coincidentemente, ontem eu fiz uma faxina aqui nos meus livros e revistas, e eu achei essa revista aqui super interessante. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Que fala, tem a reportagem da capa dela, se o celular faz sentido proibir. E eu Manda. não tinha lido ainda, eu folhei, tem muitos dados. Talvez pode ser interessante para embargar. Maravilhoso. Adorei. Perfeito. Manda pra gente? Mando no grupo. Grato. Diga, Maila.
Eu queria compartilhar que eu fui pro PM por causa deste grupo. E quando eu cheguei, porque eu vi uma reunião e eu falei, é isso, né? Assim, que eu tô escolhendo participar, fazer parte e ouvir mais e saber mais. E o segundo site, né, que era o primeiro, ele é um site assim, uau, me deleitei ali, tipo, é uma coisa assim para se aprofundar e com muita coisa muito valiosa disponível. Eu sinto muita alegria por isso existir no mundo. E, e o primeiro, essa nova reconfiguração, eu vejo que vai trazer facilidade para muita gente que às vezes não tem a disponibilidade, o tempo. Por exemplo, mãe, não vai ter o tempo, às vezes, de ler aquilo tudo, mas vai se conectar. Professor, às vezes não vai ter o tempo de ler aquilo tudo, mas vai se conectar. Então, eu acho que simplificar e facilitar, na verdade, é uma forma da gente entregar realmente isso para mais gente e pode ser profundo em 5 segundos, porque é o que as pessoas já sabem, é o que as pessoas já são e é o que as pessoas já anseiam. Então, é, a explicação é mais assim para a gente degustar, deleitar, né? Tipo, se lambuzar, né? Virar na areia, né? Mas o que está ali já é o suficiente, porque já conecta e já as pessoas já se tornam aquilo a partir do momento que ela só sabe que aquilo existe. Então, eu acho que saber que isso existe já faz com que as pessoas sejam, isso mobilize, isso se espalhe no mundo de todas as formas, e eu acho que isso já está sendo espalhado. As pessoas já têm isso, então é só as pessoas encontrarem o que elas já têm, que é a premissa que está lá, né? Então, é, por isso que quando a gente viu a primeira configuração e tem aquele como, que eu cliquei lá, eu me perco lá. Você entendeu? Minha vontade é não sair nunca mais de lá. É pior que TikTok para mim, né? Então, quando. Por isso que eu acho que isso que a Jess falou, de às vezes colocar um como mais curtinho e depois colocar o botão, eu acho que seria valioso, Uhum, né? Então eu deixaria o primeiro bloco, o segundo bloco, o convite e o como. uhum, Na minha, né, uhum. sugestão. Pra não perder. Uhum. Mas percebam aí, porque realmente, né? E o se perder, para mim, né, que gosto de estudar, isso é maravilhoso, mas para quem não gosta ou não Sim, tem tempo, pode se sentir sobrecarregado tem razão. e desconectar de fazer parte. Sim, sim. Que lindo, Maila. Fico feliz. Tá bom, Pri, eu também vou precisar ir. Eu tenho mais reuniões aqui. Mas feliz com compartilhar com vocês isso. Feliz com ouvir isso de você também, Maila. Tá? Aquece muito meu coração. E animado para trabalhar mais nisso, pra gente levar esse movimento a mais gente. Temos quase um ano de grupo, hein? Daqui a pouco, desde o nascimento do grupo, vai dar um ano e estou muito animado com tudo o que vem sendo descoberto nesse tempo. Um beijão, gente. Tchau, amo vocês. Até mais. Boa semana.